Olá, pessoal. Então, hoje eu queria continuar falando de cônicas, mas começar a aula de uma maneira diferente, propondo um problema, tá? Que eu chamo de problema das garrafas multiplicadoras. Então, deixa eu introduzir esse problema da seguinte maneira, tá? Eu vou imaginar aqui, como aquecimento mental, um método para nós somarmos números usando recipientes de água, tá bom? Então, vou pegar aqui um copo ou uma garrafa, tá? Cilíndrico. E eu vou pegar uma cópia. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma cópia. Cópia. Ok. E aí eu vou fazer uma outra cópia. Assim, por exemplo. Tá, então o que eu vou fazer agora? Eu vou imaginar que eu peguei água. Primeiro eu marquei aqui no meu copo uma escala linear, tá certo? Algo assim. Ops, era para ser retinho, tá? E aqui eu marco números de maneira linear, tá? Igualmente espaçado nas marquinhas. A mesma coisa aqui. Imagine que está tudo igual as marquinhas. E aqui também todos os copos são iguais, tá? Perdão pelas marquinhas diferentes aí. Mas a ideia é a seguinte, vai parecer trivial isso aqui, né? Mas vamos supor que eu encho de água aqui até um certo nível, sei lá, 2 de água aqui, nível 2. Aqui eu pego a água e encho até o nível 3, vamos dizer. Então, vamos supor que eu queira somar 2 com 3. Eu posso encher de água daqui até aqui, e aí eu despejo o conteúdo de uma das garrafas na outra. Como resultado, o nível sobe até aqui o nível 5. Tá? Então, essa seria uma maneira de somar usando água rudimentar. Tá bom? Então, isso aqui é muito, muito básico. E o problema das garrafas multiplicadoras é basicamente você conseguir fazer, em vez de soma, a multiplicação. Ou seja, eu quero pegar um recipiente, que eu vou chamar de garrafa, aí eu vou encher de água até um certo nível, e nessa garrafa eu vou colocar uma escala linear, tá? E vou pegar uma cópia dessa garrafa com a mesma escala e fazer esse mesmo procedimento. Por exemplo, se essas garrafas fossem multiplicadoras, quando eu botasse conteúdo aqui da garrafa que está no nível 2, dentro da garrafa que está com nível 3, o nível deveria subir para 2 vezes 3, que é 6. Certo? Então, obviamente, eu não posso usar essas garrafas cilíndricas para multiplicar, posso usar para soma. E a questão é, será que vocês conseguem pensar uma maneira de fazer isso com talvez outras garrafas não cilíndricas, mas de forma que você consiga multiplicar números? Esse é o problema. Tá? Então, se vocês quiserem pausar o vídeo e pensar um pouquinho, talvez fosse uma boa. Bom, como ninguém vai pausar mesmo, vou continuar, né? Ou se pausou, já pausou e voltou. Então, beleza, vamos lá. Então o problema seria, né, encontrar a forma geométrica, ou uma forma, né, geométrica, pode ser que existam várias, ou não existe nenhuma. Você encontrar a forma geométrica para os recipientes, que eu vou chamar de garrafas,
de tal forma, de tal maneira, que possamos multiplicar usando vou botar assim, usando água, tá? Mas usando o mesmo procedimento que nós utilizamos para somar, ou seja, eu tenho recipientes, eu tenho uma escala linear neles, e a maneira de efetuar a operação, no caso, a multiplicação, que é o que eu quero, seria jogar o conteúdo da garrafa, de uma das garrafas na outra, e você lê o nível final. Exatamente como está aí nessa figura para soma, mas eu quero algo para multiplicação. Certo? Então, a primeira vez que eu pensei sobre esse problema, eu falei, eu acho que não é possível, porque se fosse possível, eu já teria visto. Né? Às vezes a gente tem essa impressão. Mas a gente pode achar essa forma, e essa forma, como é que eu posso dizer? Ela, de maneira talvez surpreendente, ela tem a ver com as cônicas, tá? Com as cônicas que a gente está estudando. Então, vamos ver como é que a gente pode matematizar esse problema. Eu vou, então, pensar numa versão bidimensional envolvendo áreas, tá certo? Então, aqui eu vou pensar nos eixos cartesianos usuais. Eu vou pensar aqui que eu tenho uma função f, uma função, e eu quero que ela tenha a seguinte propriedade, tá? Eu vou desenhar aqui o gráfico de f, e eu quero que ela tenha a seguinte propriedade, olha só. Vamos supor que eu fixe aqui o número 1, um número arbitrário aqui, A, aí eu pego um outro número, por exemplo, B, deixa eu só aumentar o meu eixo aqui. Será que eu vou conseguir sem apagar tudo? Talvez. Precisa de mais eixo aqui. Tá, então, vou apagar esse X. Então, X, tá? Aí eu vou escolher um número A e vou escolher um outro número B, por exemplo, aqui, tá? E vou fazer o seguinte, ó, eu vou multiplicar 1 por B, que vai dar B, e A por B, que vai dar AB, né? Ou BA, se vocês quiserem, mas enfim, AB. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para a área abaixo do gráfico. Então, vou supor que a função f está definida aqui, pelo menos para os números maiores do que 1, tá? E eu vou olhar para essa região aqui, deixa eu pintar ela. Vou pintar essa região aqui. E vamos supor que ela tem uma área. A área abaixo do gráfico, e aqui limitada por essas paredes pontilhadas verticais e pelo chão horizontal aqui entre 1 e A. Tudo bem? E aqui, vamos supor que eu tenha essa outra área aqui. Tá? Então, a pergunta sobre a multiplicação lá das garrafas e tal, vou relacionar ela com uma pergunta geométrica, que é a seguinte, olha, eu quero encontrar a f tal que posso chamar isso aqui de A1, isso aqui de A2, essas áreas, tá? O valor numérico das áreas. Então, eu quero que a área, que eu chamei de A1,
seja exatamente igual à área que eu chamei de A2, certo? Para quaisquer A e B que eu escolho, tá bom? Porque, claro, você poderia pegar uma F, você poderia encontrar um valor A e um valor B, tal que essas áreas fossem iguais. Mas eu quero que isso seja válido para quaisquer A e B, tá? A e B maiores do que 1, tá? Ambos maiores do que 1. Como está mais ou menos na figura, tudo bem? Então, a questão é, será que existe essa F? Será que existe essa F? Então, no curso de cálculo, vocês vão, quem está fazendo ou quem já fez, você estuda, ou vai estudar áreas abaixo de gráficos. Então, você tem que ter uma definição, exatamente o que quer dizer isso. Tá? O que quer dizer essa área? Tá? Eu não vou fazer essa discussão rigorosa aqui, porque isso é um pouco assunto do curso de cálculo. Mas a gente pode usar algumas ideias e a intuição para chegar a um candidato a uma F, que é a solução do nosso problema. Tudo bem? Então, como é que a gente vai fazer isso? Né? Então, eu estou procurando a F. Eu vou fazer um desenho aqui parecido com o que eu fiz, mas eu vou fazer outro. Então, aqui a gente tem os nossos eixos. Eu vou imaginar aqui, ó, o que eu vou imaginar aqui, em vez de B e AB aqui, eu vou imaginar X e X mais H. H é o incremento, tá? Pequenininho, eu vou dar a variável X. E aqui eu vou imaginar o número 1. Então, é como se eu estivesse pegando 1, multiplicando por X. Depois eu tenho que pegar X mais H dividido por X. Quando eu multiplico isso por X, eu vou ficar com X mais H. Bom, então é como se eu quisesse achar uma função que é um pedacinho do gráfico da função, né? E aqui, não sei. Outro pedacinho. Eu quero que essa área aqui seja igual a essa, certo? Então, estou procurando a F e isso aqui tem uma F aqui, isso aqui são pedaços da parte superior dessas regiões, são pedaços do gráfico da F. Eu quero saber quem é F, tá? Então, a área de regiões assim curvas, a gente não sabe calcular, quando a gente sem saber um pouquinho de cálculo, né? A parte de integração, mas vamos pensar aqui que H é um número pequeno. Boto entre aspas aqui porque eu quero enfatizar que eu não estou no curso de cálculo ou no curso de análise e eu não vou dizer o que quer dizer pequeno de maneira rigorosa. Mas, intuitivamente, pelo menos, se o H é um número pequeno, essa região vai ficar parecido com um trapézio, tá certo? Então, a ideia é você aproximar a área dessa região que você não sabe calcular, nem eu, por uma área que você sabe calcular, que seria a área de um trapézio. Que trapézio, né? Um trapézio com... Está meio deitado, sim, deixa eu desenhar essa pontilhada vermelha aqui seria o segmento de reta ligando esses dois pontos aqui, tá? Não está muito parecendo uma reta, tudo bem? Mas, então, o que eu vou calcular, eu vou trabalhar com as áreas desses trapézios que eu sei calcular. E a ideia é que quando o H é muito pequeno, as áreas
dos trapézios praticamente são iguais às áreas das regiões. Isso é intuitivo, tá? Mas isso você tem que tornar rigoroso e até você pode acabar definindo o que é área quando isso acontece, isso que eu estou falando. Mas como essa é uma discussão fora do curso de cálculo, eu não vou entrar nos detalhes técnicos. Tudo bem? Então, como é que seria a área desse primeiro trapézio aqui da esquerda? Eu estou passando o cursor. Tá? Então, eu posso imaginar... a gente chama geralmente de altura e de base, né? Mas aqui está trocado, mas eu vou continuar. Então, eu vou chamar as áreas, eu vou chamar aqui de, sei lá, A1, tá? Mas A1 aqui seria a área do trapézio da esquerda, né? Então, isso aqui seria igual a quanto, né? Então, é a média da área, a média das bases aqui, vezes a altura, né? Então, aqui, ó, como é o gráfico da minha função f, essa altura aqui, desculpa, esse valor aqui vai ser f de 1, esse outro valor aqui vai ser f de x mais h sobre x, mas x mais h sobre x é 1 mais h sobre x, tá? F de x dividido por x dá 1, né? Mais h sobre x, certo? E aqui, de maneira do mesmo motivo aqui, você vai ter essas outras alturas. Tem que desenhar menor aqui, vai ser f de x, depois aqui, em algum lugar mais ou menos, f de x mais h. Então, a área desse primeiro trapézio aqui seria essa distância aqui, que vai dar h sobre x, né? Porque é 1 mais h sobre x, menos 1, então dá h sobre x. Sobre x. Depois tem metade da soma aqui dessas alturas. Que seria f de 1 mais f de 1 mais h sobre x. Ok? E a área desse outro trapézio, vou chamar de A2, seria agora a diferença aqui entre x mais h e x é h, depois vezes metade da soma dessas alturas aqui, né? Então, f de x mais f de x mais h. Então, eu tenho uma igualdade, né, entre A1 e A2. Desculpa, perdão. Eu não tenho... Perdão, falar besteira. Eu tenho uma igualdade, eu estou supondo que para F, a área abaixo do gráfico dessas duas regiões aí são iguais. Então, a área dos trapézios não são exatamente iguais, mas elas são aproximadamente iguais. Tá bom? Tem um erro aí. Vou ser bastante impreciso aqui. Então, você tem que essas coisas são aproximadamente iguais. Quando você olha para essas duas expressões, né, ó, tem um 2 aqui comum, tem um h aqui multiplicativo, né? Então, você pode concluir que para h número pequeno, você vai ter que f de 1, os numeradores, né? E vai ter um x aqui, né? Tomar cuidado com esse x. Então, a gente vai poder concluir o seguinte, ó, que esse cara aqui, dividido por x, ele vai ser aproximadamente f de x mais f de x mais h. Tá? Então, isso aproximadamente vocês têm que acreditar um pouquinho hoje. E aí a ideia é você fazer o limite, né, quando o h vai para zero, tá certo? Quando o h vai para zero, essas coisas que são próximas, elas ficam iguais, tá? Então essa linguagem do limite, acho que vocês já aprenderam pelo menos uma parte do curso de cálculo, na parte de derivada. Então, nós vimos o que acontece quando h tende a zero, tá? Quando h tende a zero,
que acontece? Ó, essa coisa aproximada vira uma igualdade. Tá? Tem uma maneira de tornar isso rigoroso, mas, como eu disse aqui, não é a nossa intenção. Então, ó, esse lado esquerdo, quando você toma o limite, note que o H só aparece aqui. Então, a f, vamos supor que a f seja contínua, né? Então, o limite do f de 1 mais h sobre x, o x está parado, tá? Está fixado. O h tende a 0, então o que está dentro aqui da f tende a 1. Função é contínua, tende a f de 1. Como eu tenho f de 1 mais f de 1 no limite, vai ter duas vezes f de 1, do lado esquerdo, né? Sobre x. E o lado direito, aí fica duas vezes f de x. Então, trabalhando dessa maneira, vamos dizer assim, intuitiva, eu concluiria que a f vai ser, ó, esse 2 pode cancelar, seria o valor da f no instante, para x igual a 1 dividido por x. F de 1 é uma constante, tá? Pode ser 1, pode ser 1000. A gente poderia variar essa constante, mas você, em princípio, teria a f assim, né? Então, por exemplo, a mais simples seria f de x igual a 1 sobre x, tá? Então, a gente pode olhar para o gráfico dessa função. Então, esse gráfico é uma curva, né, no plano, e essa curva é uma hipérbole, tá? É um exemplo de hipérbole. E agora vamos ver por que isso tem a ver com o problema das garrafas, tá? Então, vamos notar o seguinte, ó. Vamos supor agora que eu tenha essa propriedade, né? Deixa eu fazer aqui fazer um desenho aqui. Agora eu vou tentar esboçar já o gráfico dessa nossa função, né? Então, eu estou interessado no que acontece para x maior do que 1, tá bom? Então, difícil desenhar nessa mesa digital, mas a função vai decrescendo assim, de alguma maneira, tá? E aqui, claro, ela vai fazendo assim e segue. Mas, então, vamos pensar o que acontece aqui, ó. Eu vou chamar aqui, por exemplo, de t, um número, tá certo? Vou chamar de s, um outro número, e aqui vou marcar o produto de t com s, ts, tá? Então, deixa eu perdendo aqui com esses. Vamos chamar, vamos pensar em t como sendo uma variável, né? Então, eu vou chamar essa área aqui, abaixo do gráfico, tá? De A, para lembrar que é a área, quando eu estou com esse número aqui valendo t, tá bom? E é isso, né? Então, olha só, a propriedade da nossa garrafa é a seguinte, né? Que a área, esse A de t vai ser igual a essa outra área aqui, vou botar em vermelho. Mas essa outra área, vamos ver se vocês concordam. Ó. É a área que eu teria abaixo do gráfico de 1 até TS, menos a área abaixo do gráfico de 1 até S. Então, eu poderia escrever assim, a área quando o x vale TS, né, que é essa área, estou tentando esboçar aqui com o cursor, menos
a área quando eu vou de 1 até S apenas. Tá? A diferença é essa área vermelha. Ou, se vocês quiserem, para ficar um pouco mais bonitinho, A de T vezes S tem que ser igual a T mais a S. Certo? E notem que, por exemplo, se em vez de líquido tridimensional a gente tivesse uma situação bidimensional, onde a gente vai encher nossos recipientes, eles, em vez de terem um volume, eles têm uma área, essa forma abaixo essa forma limitada por essa hipérbole, que é f de x igual a 1 sobre x, tá? Ela faria o nosso serviço, né? Porque ó, imagina então que a garrafa, quando eu tivesse assim, ó, se eu fosse tô pegando aqui um pedaço do gráfico, usando um pedaço do eixo X, um pedaço vertical aqui, um pedaço do gráfico para formar minhas garrafas, tá certo? Então eu vou encher, só que aí como nós somos seres humanos, vivemos num planeta com gravidade, você gira isso aqui 90 graus, é como se eu tivesse a minha garrafa assim, uma coisa mais ou menos assim. Certo? Então, esse pedaço curvo aqui é um pedaço daquela hipérbole. E aí eu vou jogar água por aqui e vou encher assim. Aí eu vou ler o nível aqui. Então, nota que esse nível que eu vou ler é como se fosse um valor aqui T, ou S, ou TS, né? Então, ó, vamos supor que eu tenho aqui, estou no nível T, tá certo? Eu tenho um outro número, S. Aqui vai ser uma cópia da garrafa, só vou botar ela para o outro lado para ficar mais, talvez um desenho mais bonito, tá? Mas é uma cópia, tá? Uma cópia. E aqui eu enchi com o líquido TS, tá? Então, quando eu for jogar essa água daqui para cá, tá certo? Ela vai subir até um certo nível. E a questão é, que nível é esse, tá certo? Então, se a gente olhar para cá, ó, eu tenho essa quantidade de água aqui, tá? Na outra garrafa, eu tinha essa quantidade de água, quer dizer, eu tinha... Vamos supor que o S é maior do que T, né? Então, eu tinha aquela... Perdão. Eu tinha aquela quantidade de 1 a T, e aí eu vou jogar a quantidade de 1 a S, certo? E aí eu afirmo que o nível vai subir quando eu jogar aqui na garrafa. Ops, garrafa preta. Tá? O desenho não vai ficar muito bom, claro, mas aqui, será que vai subir até o nível T vezes S? Ou seja, estaria realmente entregando o que eu prometi, né? Desculpa, eu botei a água preta aqui, tá? Mas espero que esteja claro. Então, o procedimento seria, eu encho uma garrafa até o nível T, a outra até o nível S, despejo conteúdo de uma dentro da outra e vai subir até um certo nível. E esse nível aqui vai ser T vezes S, certo? E por que isso acontece, né? Então, ó, aqui é só essa equação aqui, né? Ó, a área A de T é justamente essa área aqui, que é proporcional à quantidade de água que eu joguei, tá? A área de S proporcional à
quantidade de água que eu joguei aqui, tá? Então, quando eu jogo, eu somo essas áreas, eu tenho a área aqui, e esse nível, por essa equação aqui, vai ser justamente, o nível vai ser T vezes S. Tudo bem? Então, vocês talvez estejam assim, poxa, mas espera aí, como é que você passou da coisa bidimensional para tridimensional? Então, assim, se eu fosse imaginar confeccionar essas garrafas aqui, eu poderia fazer assim, ó, agora uma coisa tridimensional, tá? Eu não sei se eu vou conseguir, como se eu desenhar, mas eu vou tentar. Como se eu pegasse essa figura aqui, ó, tá? Plana, e aí eu faço uma lâmina aqui de plástico, por exemplo, certo? Aí eu pego, faço uma garrafa meio retangular, tá? Imagina, parece uma rampa parece coisa que a gente vê nesses palácios aqui de Brasília, tá? Tem uma rampinha aqui, ó, tá certo? Então o recipiente, ele teria duas paredes, vou chamar de hiperbólicas, uma que vocês estão vendo aqui, e uma no fundo, quer dizer, uma atrás aqui, eu vou botar em pontilhado para tentar desenhar isso aqui. No quadro eu consigo desenhar, aqui nessa prancheta eu sou meio ruim. Tá, então dá para imaginar esse objeto tridimensional, ó, a água entraria por aqui, tá? E aqui você tem paredes e fundo, e laterais, etc. Tá? Então, o volume aqui, ó, para um certo nível de água, você tem aqui um certo nível de água, ele vai ser proporcional, uma garrafa ela é reta, né? Ele vai ser proporcional a essa área aqui, ó, de uma das paredes hiperbólicas. Certo? Porque depois é só multiplicar por essa outra dimensão aí. Então, de fato, isso aqui deve funcionar para você. Então, se você conseguir construir umas garrafas assim, ou pequenas variações dela, você tem a sua garrafa multiplicadora, tá? E o curioso é que essa curva é uma hipérbole, quer dizer, a hipérbole, se a gente pensar aqui na hipérbole, tá? Então, eu vou pegar aqui, é difícil desenhar aqui, tá? Na verdade, a hipérbole a gente tem os dois ramos da hipérbole, uma coisa é uma coisa simétrica aqui, menos 1, menos 1. Você vai ter um outro pedaço aqui, tá? Então, você tem essa função f de x igual a 1 sobre x. E agora, x não pode ser zero, tá? Porque senão você estaria dividindo por zero. Mas, e aqui você vai ter uns pontos, que, se eu não me engano, que vai ser quando o x e o y são ambos raiz de 2, pontinho aqui, e vai ter um parecido aqui, o simétrico, que é menos raiz de 2, menos raiz de 2. E aí você tem a seguinte propriedade, né? Se você pegar um ponto qualquer dessa curva, tá? E, lembra a elipse, mas não é diferente, porque agora você faz a diferença dos segmentos. Desse segmento ligando o ponto da curva a um dos focos da hipérbole, chamado foco, você faz a diferença dessas distâncias, tá? Desculpa aqui que não saiu nada reto, mas você faz a diferença dessas distâncias constante. Vocês podem tentar verificar para essa curva como exercício. E eu acho muito curioso que essa mesma curva, essa mesma hipérbole tem essa propriedade tão curiosa sobre áreas, né? E para finalizar, eu queria fazer um comentário sobre a função logaritmo, né? Que na verdade, não sei se vocês lembram do logaritmo, mas logaritmo tem uma propriedade, né? Que o logaritmo de, sei lá, t vezes s igual o log de t mais o log
de S, certo? Desculpa, esse aqui seria o logaritmo natural, né? Que às vezes as pessoas elas denotam como sendo log na base E. Aí o E é aquele número de Euler, né? 2,71, alguma coisa, né? 828, alguma coisa. Então, notem a semelhança, né? Ó, log do produto é a soma dos logs. A área do produto, né, é igual à soma das áreas aqui. Então, isso a gente poderia pensar, poxa, será que tem uma relação entre esse logaritmo, chamado logaritmo natural, e essa área aqui, para que eles tenham a mesma propriedade? E a resposta é que é exatamente a mesma coisa. Então, essa área que eu estou chamando aqui é uma maneira mais simpática de chamar o logaritmo, tá? O logaritmo é um nome meio assustador, né? Mas, então, assim, eu espero que no curso de cálculo vocês estudem as funções exponencial e logaritmo, e aí, se vocês não estudaram, vocês vão estudar. Não sei em que ponto do curso vocês estão, mas, assim, é fundamental para o log ter durado tanto tempo aí na história da matemática essa propriedade. Essa propriedade é que permitia as pessoas, antes dos computadores, fazerem contas mais complicadas, porque você tinha que fazer uma multiplicação, né? T vezes S. Se você tivesse uma tabela de logaritmos, você conheceria o log de T e o log de S. Então, as pessoas faziam assim, né? Elas queriam saber quanto é T vezes S. Então, ela pegava T, pegava S e olhava num livro chamado Tabela de Logaritmos. Dado T, você sabia o valor do ln de T. Dado S, tá? Era só consultar, você não precisava fazer conta. E, beleza, aí você tinha esses números, aí você somava esses números. Aí você somava esses números, você tinha um número aqui, e você sabia que, pela propriedade do log, esse número seria o log de T vezes S. E aí você olhava na sua tabela e achava quem que era S vezes T, sem ter que ter feito essa multiplicação. Então, assim, se os números são pequenos, né, 3 vezes 4, 5 vezes 123, alguma coisa assim, aí você faz direto. Mas se os números são muito grandes, aí você economiza muito tempo e tem uma chance menor de errar fazendo somas e olhando para a tabela, desde que a tabela seja bem feita, do que fazer a multiplicação, tá? Então, os logaritmos na história da matemática, eles são importantes por causa disso, mas não só por causa disso, tá? As leis da natureza, de crescimento, tal, os logaritmos, as funções exponenciais aparecem bastante. Então, assim, mas curiosamente para a nossa espécie, quando a gente começou a precisar fazer contas para entender a astronomia, problemas de navegação, as pessoas usavam essa propriedade do logaritmo como uma astúcia, né, para facilitar os cálculos. Tá bom? Então, acho que eu vou parar por aqui. Se vocês estão curiosos sobre essas garrafas, assim, pode parecer uma coisa teórica. Eu, alguns anos atrás, me dei o trabalho de confeccionar uma garrafa dessas, e eu vou botar na descrição desse vídeo um link para um vídeo onde eu apresento esse protótipo aí dessas garrafas multiplicadoras, tá? Realmente dá para fazer contas. É uma coisa bem artesanal, simples, mas tem um vídeo só para vocês verem, quem tiver interesse, que essas coisas que funcionam, tá? Não é só elucubração matemática. Então tá, gente. Até a próxima. Eu vou desligar isso aqui, né? Se eu conseguir.